Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao E2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso regular de Direito Administrativo, pessoal. Vamos agora entrar num ponto extremamente importante, muito importante, por sinal, é o ponto de agentes públicos, né? Ponto bastante cobrado nas provas de Direito Administrativo e às vezes também cobrado lá na parte de Constitucional, até porque nós vamos entrar na Constituição para estudar um pouco desse tema. Pessoal, vamos lá para a tela para a gente definir o que é agente público. Mas antes de ir para a tela, eu quero só dar um recadinho para você. Veja só, agente público, não confundir servidor público com agente público. Na verdade, o servidor público, ele é uma espécie que está dentro desse conceito. Agente público é um conceito muito mais amplo, né? Abrange todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal. Seja essa função, né? Seja um cargo, decorrente de um cargo, de um mandato, de um emprego público, ou às vezes nem cargo nem emprego essa pessoa tem. Ela tem ali uma função apenas pública. Pode ser com remuneração, sem remuneração, transitória, né? Às vezes o sujeito trabalhou um dia lá como mesário, né? As eleições, ele naquele dia, ele figurou como agente público. Lá na tela, para a gente agora sim definir o que é agente público. Pessoal, veja só. Quando nós falamos em agente público, eu tenho que pensar que é toda pessoa física, tem que ser pessoa física, né? Ainda não criaram um agente público, pessoa jurídica. Então, é uma pessoa física, uma pessoa natural, que exerce o quê? Alguma função do Estado, alguma função estatal, alguma função pública. Pode aparecer na sua prova função pública ou função estatal, tá bom? Independentemente, turma, da natureza ou do tipo de vínculo que mantém com o Estado. Então, pouco importa se esse vínculo é um vínculo de emprego, é um vínculo estatutário, é um vínculo temporário, é um vínculo eventual, é um vínculo que tem uma natureza de permanente, ok? Então, muito cuidado. Exercer uma função pública, exercer uma função estatal, essa pessoa física é considerada agente público. Veja um conceito bastante amplo, ok? Olha só, então como eu destaquei para vocês, sempre quando eu tenho essa mãozinha, cuidado, é coisa importante. Não importa se esse vínculo é permanente ou temporário, ou seja, eventual, se ele seja remunerado ou não remunerado, né? O jurado, o mesário, por exemplo, né? O jurado do Tribunal de Júri não recebe nada, né? Recebe ali uma verba para o lanche, mas aquilo não é remuneração. Seja esse vínculo institucional ou contratual, por exemplo, emprego público, contratual, institucional, cargo público. Se a função exercida é política, porque alguns agentes públicos exercem função política, os agentes políticos, obviamente, ou meramente administrativa. Eu não poderia aqui, pessoal, deixar de falar do conceito de agente público sem a gente mencionar a Lei de Improbidade Administrativa, que inclusive foi recentemente alterada pela Lei 14.230, no final agora de 2021, né? Então é uma alteração recente. Esse conceito não foi tão alterado, ele simplesmente incluiu lá o agente político, para deixar claro que o agente político é um agente público. Então vamos ler agora esse artigo lá da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, com a redação da Lei 14.230 de 2021. Vamos lá para a tela. Olha só, é importantíssima essa definição, está lá no artigo 2º. Olha, agente público é o agente político, o servidor público, aqui nós vamos ver que esse servidor público está bem no sentido amplo, né? Abrange o empregado público, o próprio servidor público estatutário, né? E além disso, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, por um período de tempo, eventualmente, ou sem remuneração. Mesmo sem remuneração, o sujeito ali se enquadra como agente público. Por eleição, por nomeação, né? O sujeito foi eleito, por eleição vai exercer aquele cargo como agente político, nomeado, né? Nomeação, designação, foi designado, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública direta e indireta, tá? Essa é a redação, nova redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Então veja que é um conceito que nós temos que explorar aqui antes da gente entrar nas espécies, nas categorias de agentes públicos. Primeiramente, pessoal, não importa a natureza do vínculo, se ele é temporário,
se ele é permanente, se ele é eventual, se ele é com remuneração, se ele é sem remuneração, se ele é um vínculo contratual, estatutário, não importa a natureza do vínculo, tá? Importante é que exercer uma função estatal, essa pessoa física é um agente público, ainda que seja por um dia, né? Tal lá como o mesário, lá no dia da eleição, o dia está convocado para trabalhar no dia da eleição, ali, né, famoso agente honorífico, um agente em colaboração com o Estado ou com o poder público. Vamos lá para a tela agora para a gente desmembrar quais são as espécies, quais são as categorias de agentes públicos que nós temos, tá bom? Olha só, pessoal, nós temos 4 categorias ou espécies de agentes públicos, tá? De acordo com aí a grande, né, administrativista de Pietro, que ela diz: os agentes políticos, né, é a primeira categoria, agentes ou servidores administrativos, que aqui nós chamamos de servidores no seu sentido amplo, servidor público no sentido mais amplo da palavra, que vai abranger quem? Os servidores estatutários, né, ou servidores públicos no sentido estrito, tá bom? Os empregados públicos, esses aqui são regidos pela CLT, eles estão lá nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. Professor, o estatutário está onde? O estatutário está lá na administração pública direta, né? O servidor estatutário está lá na administração pública direta, União, Estado, Município, DF. Ele está onde mais? Nas autarquias, só as iniciais aqui, tá? Está nas autarquias, nas fundações públicas de direito público, né? Ali que estão os chamados servidores estatutários, direito público, tá? Lembrando que nós temos fundação pública de direito público e direito privado, tá? Só aqui as iniciais. Os servidores temporários, que são aqueles que não exercem nem cargo, nem função pública, eles, por exemplo, recenseador do IBGE, professor substituto de universidades, né, federais, são temporários. Eles só têm função, eles não têm cargo, eles não têm emprego. Os agentes ou particulares em colaboração com o Estado ou com o poder público, nós colocamos aqui alguns exemplos. Tabelião, né, sujeito lá do cartório, mesário, ali convocado para eleição, jurado do Tribunal de Júris, os delegatários, tá bom? São exemplos. E, por fim, os militares. Pessoal, muito cuidado. Você já estava vendo uma gravação de um vídeo, o sujeito ali falando, ele sequer comentou os militares como categoria de agente público. Tá lá, é uma categoria, né? Ele não é mais considerado servidor público, tá? Porque desde a Emenda Constitucional 19, de 98, ele é uma categoria à parte, ele não está ali dentro de servidor público no sentido amplo, ok? Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Entrar em cada uma destas categorias ou espécies. Lembrando que são 4 categorias, vamos lá? Agentes o quê? Políticos, servidores administrativos ou agentes administrativos, né, do Estado, que são servidores públicos no sentido amplo. Esses aí se dividem em 3, né, subespécies: servidores públicos estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Além desse, nós temos os agentes particulares ou particulares em colaboração com o Estado e, por fim, os militares. Vamos agora destacar cada uma dessas espécies com calma, com entendimento. Eu digo que nós não precisamos de sair aqui decorando, atropelando as coisas. Vamos devagar, vamos lá para a tela. Olha só, agentes políticos. Ora, um agente político, obviamente, que ele vai exercer alguma função política, alguma função de governo, tá bom? São os agentes públicos que exercem funções políticas do Estado, tá bom, pessoal? E são titulares de cargos ou mandatos no escalão máximo da estrutura orgânica estatal. Vamos traduzir isso aqui para você. É o camarada que está lá no ápice da pirâmide da organização do Estado. Digamos que são os agentes de maior importância, né? Porque eles que definem as políticas públicas, eles que definem o rumo do Estado, do país, porque eles que definem as políticas públicas. Quais são eles, professor? Para você já ir guardando. Chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, prefeito, governador, ok? Os vices também. Vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente e os seus auxiliares diretos. Guarda essa palavra. Auxiliares diretos. Aí nós temos quem? No âmbito federal, os ministros de Estado. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, os secretários de Estado, secretários distritais. E, por fim, dentro do município, os secretários municipais. Eu falei só do Executivo,
Vamos agora para o Legislativo. Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, né? São os membros ali do Poder Legislativo. Além desses, pessoal, a doutrina coloca quem? Os membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, ok? E também os membros do Ministério Público são colocados ali como agente político e também, embora tenha uma discussão aí, viu, pessoal? Tem Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, coloca que seriam servidores com algumas características especiais. Mas eu vou colocar aqui a doutrina, né, majoritária, que eu entendo, que coloca inclusive os membros do Tribunal de Contas. Esses agentes públicos importantes, que são os agentes políticos, têm a sua competência, a sua atribuição definida na própria Constituição. Se eu quero saber as atribuições deles, eu vou lá na Constituição, porque eles são os agentes mais importantes do Estado. Eles estão no ápice, no alto, lá no escalão, né? Em termos de hierarquia, estão lá no ápice, lá no topo, ok? Da pirâmide. Veja só, quais são as características? Sua competência é extraída diretamente da Constituição Federal, ou seja, as suas atribuições estão lá na Constituição. Geralmente, pessoal, eles são investidos em seus cargos, mandatos, por meio de eleição, como eu já falei, presidente, vice-presidente, vereador, senador, né? Eleitos, cargos eletivos. Não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral, porque eles estão lá no ápice, eles estão por cima, então eles têm regras específicas. Gozam de uma série de prerrogativas para o adequado exercício de suas funções. Eu poderia aqui citar um exemplo, o foro por prerrogativa de função. Por exemplo, quando um deputado comete um crime comum, né, no exercício ali do mandato, durante o período do exercício do mandato, logicamente que o Supremo hoje tem entendimento que tem que ter alguma relação com o mandato, quem é que vai julgar? O Supremo Tribunal Federal. Então, eles têm o foro prerrogativa de função, da mesma forma, se for o ministro, se for o presidente, vai ser julgado pelo Supremo, tá certo? Se for, por exemplo, o governador, né, o STJ, então tem uma série de situações ali que vão definir esse foro prerrogativa de função, ok? Ou seja, eles têm uma série de prerrogativas. Lembra, eles estão no ápice da pirâmide organizacional do Estado e as suas competências, as suas atribuições estão na Constituição Federal, que é a norma máxima do nosso país, né? Olha, se eles estão no ápice, onde é que estão as normas que estão a competência dele? No ápice também, lá na Constituição, tá? Vamos lá para a tela. São agentes políticos quem? Eu falei para vocês, chefes do Poder Executivo e os seus vices, né? Presidente da República, governadores, prefeitos e os seus vices, seus auxiliares diretos, ministros, secretário de Estado, secretário de município, membros do Poder Legislativo, que são os senadores, os deputados, né, federais, estaduais e distritais, os vereadores, né, são os membros do Legislativo. De Pietro inclui os membros do Judiciário e do Ministério Público, e Eli Lopes Meirelles também inclui, né, saudoso Eli, já falecido, mas é um livro tradicional, né? Membros do Tribunal de Contas também ingressam ali como agentes políticos. Pessoal, isso é o que você tem que saber para a sua prova, tá? A gente procura aqui sintetizar para você guardar, tá bom? E entender, principalmente. Lá na tela. O que é que nós vamos agora ver? Nós vamos ver os agentes administrativos do Estado. Olha só, são todos aqueles agentes públicos que mantêm com o Estado e com suas entidades da administração indireta relação de trabalho de natureza profissional e de caráter permanente, não eventual. Isso aqui é importantíssimo. Eles são profissionais, ou seja, aquela profissão dele, ele tem aquele vínculo logo, lógico, né, em regra, como permanente, né? A natureza de ser permanente. Aquilo ele faz parte da sua profissão. Então ali vai estar quem? O empregado público, o servidor temporário, embora o dele seja, né, por um período ali de 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 e tal, é um tempo, né? Mas são profissionais, eles fazem daquilo o exercício, né, da sua atividade, eles vão ser remunerados por isso e vivem com essa remuneração, né? Olha só, eles têm vínculo de dependência para desempenho de funções puramente administrativas, eles não exercem função
política não, viu, pessoal? Puramente administrativa, mediante contraprestação pecuniária, ou seja, mediante remuneração, né? Dizem, né, que só o relógio que trabalha de graça, mas digo que até o relógio você tem que colocar bateria nele de vez em quando, porque senão ele para. Na verdade, ali é uma questão lógica. O servidor trabalhou, ele tem como contraprestação essa remuneração. Então, agentes administrativos ou servidores administrativos do Estado mantêm esse vínculo de dependência, né, como profissão, vínculo de natureza permanente. Lá na tela. Classificação, né, eles se dividem em algumas espécies. Para Di Pietro, os servidores administrativos do Estado ou os servidores públicos, no seu sentido amplo, muito cuidado com isso ficar em prova. Quando o sujeito fala servidor público, normalmente ele teria que se referir. Se ele não fala nada, né, servidor público, eu penso que ele está querendo se referir no sentido estrito. Quando ele fala servidor público no seu sentido amplo, aí estou entendendo que ele está ali a abarcar o quê? O servidor público no sentido estrito, o empregado público e o servidor temporário, porque estes três formam essa categoria chamada de agentes administrativos do Estado ou servidores administrativos do Estado ou servidores públicos no seu sentido amplo, ok? Muito importante, o administrativo trabalha com muitos conceitos, então você tem que saber destrinchar, identificar cada um deles. Servidores públicos em sentido estrito, né, ou estatutários, aqui vão ser regidos por um estatuto, por uma lei, né, específica daquele ente federativo. Os empregados públicos são os seletistas, ocupam emprego público, esses aqui ocupam cargo público, nós vamos ver. Tá, pessoal? Esses aqui ocupam cargo público. Os empregados públicos, o nome já diz, ocupam o quê? Emprego público, né? Por isso que é empregado. Ele ocupa emprego, tá? Público, no caso, né? E o servidor temporário, o que eles ocupam? Função pública, tá? Então, olha que interessante. O servidor temporário, ele não tem cargo, ele não tem emprego, ele tem função pública. Fazendo uma letra aqui, caixa alta, porque a minha letra já não é lá grandes coisas, então, função pública. Eu tenho que colocar para você aqui entender. Se ler e entendeu, complicou para mim. Então, veja, servidor temporário. Celso Antônio Bandeira de Mello e o Carvalho Filho, eles colocam os militares, né, aqui. Eu ouso discordar, porque desde 98, com a emenda constitucional 19, os militares eles acabaram sendo jogados para uma quarta categoria, né, que eles têm aí algumas situações bastante específicas. Pessoal, lembre disso então. Servidor público no sentido amplo, que é essa categoria que nós estamos estudando agora, servidores administrativos do Estado, eles se dividem em três espécies, né? Seriam subespécies de agentes públicos. Servidores estatutários, ou servidores públicos no seu sentido estrito, ocupam cargo público. Empregados públicos, são seletistas, ocupam emprego público. E os servidores temporários, que ocupam função pública. Guardem isso, isso é muito importante para a gente prosseguir. E para você fazer a sua prova também, né? Vamos lá, servidores públicos estatutários. Com certeza é o que você está querendo fazer o seu concurso para virar aí, ó. Servidor público estatutário, né? Regido por um estatuto. O que são eles? São os agentes públicos que mantêm relação de trabalho profissional, ou seja, fazem daquela atividade a sua profissão, né? Atividade habitual, né? Permanente e permanente, com as entidades de direito público, União, Estado, Município, DF, as autarquias, as fundações públicas de direito público e as agências reguladoras também estão aqui, porque elas são as autarquias, né? Olha só, pessoal, guardem isso. Servidor público, no sentido estrito, servidor estatutário, ele vai estar trabalhando onde? Ou na administração pública direta, União, Estado, Município e Distrito Federal, ou numa autarquia, ou numa fundação pública de direito público. Por quê? Somente nas entidades de direito público. Simples assim. Agora, o que eu falei, as agências reguladoras são autarquias, então também eles estão lá. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, disse que é inconstitucional contratar servidores
para as agências reguladoras sob o regime seletista. Tem que ser estatutário, ok? Ocupante de cargo. Características destes servidores públicos estatutários. São titulares de cargos públicos. Esses cargos públicos, nós vamos ver, eles podem ser de 3 espécies, mas eu vou falar aqui de 2, que na verdade o servidor estatutário, ou ele vai ser efetivo, ou ele vai ser em comissão, tá? Porque o servidor vitalício, né? Aí somente algumas categorias que terão, aí, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, aí eles estão naquela classificação de agentes políticos, né? Quando a gente fala em cargo desses servidores administrativos do Estado, dos servidores estatutários, para ser mais exato, né, que é o que nós estamos estudando, eles são ocupantes de cargo público, que pode ser cargo em comissão, que não precisa de concurso público para ingresso, e cargo efetivo que precisa. Calma que nós vamos detalhar isso aí, tá bom? Vamos com calma. Submete-se ao regime jurídico estatutário, né, são regidos por um estatuto. Estatuto tem de natureza legal e não contratual, tá? É um estatuto. Eles são regidos por um estatuto. Regime jurídico único, por exemplo, da União. Você vai lá na Lei 8.112, o regime jurídico único da União é a norma, né? As normas que estão lá na Lei 8.112, que aplica à União, à administração direta federal, né? União, às autarquias federais e às fundações públicas federais. Não é contratual, não é seletista, ele é estatutário, regido por um regime fixado numa lei, numa norma específica, tá bom? E cada ente federativo, cada ente federado, como eu já disse, cria o seu próprio estatuto, né? No caso da União, a Lei 8.112 é a lei que rege essa matéria. Há exigências constitucionais, prévio concurso público para ingresso, no caso de cargo efetivo. Cargo efetivo exige prévio concurso para ingresso, né? Vocês estão aqui estudando para isso, para ocupar um cargo efetivo. Vedação de acumulação remunerada de cargo, emprego ou função, nós vamos ver, e submissão ao regime de teto remuneratório. Pessoal, são aplicações de normas constitucionais, né, a esses servidores. Cargo efetivo, tem que fazer concurso público, está lá na Constituição. Teto remuneratório, vamos ver o que é isso. Ele submete ao teto remuneratório. Vedação de acumulação de cargo, emprego ou função, salvo naqueles casos que a própria Constituição traz. Calma, que nós vamos ver. O cara já está querendo que eu fale, 2 de professor, 1 de professor. Calma, nós vamos ver quais são os cargos que são acumulados. Senão a gente junta muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos que ter uma sequência, né? E o meu lado de engenheiro diz o seguinte, olha, vamos na sequência, né? Aquele linguajar mineiro, você come a sopa quente pelas beiradas, né? Você não pode ir direto no meio da sopa, e senão você vai queimar a língua. Então a gente tem que ir devagar com a matéria, tá bom? Calma, espera um pouco. Olha só, competência para julgar os conflitos que surgirem entre essas pessoas, entre esses agentes e a pessoa com a qual ele trabalha, justiça comum. Não vai para a justiça do trabalho, tá bom, pessoal? Seja essa justiça federal ou estadual, conforme o caso. Olha só, um servidor público da União, quando ele ingressa com ação contra a União para questionar alguma verba ali do trabalho dele, isso vai para onde? Para a justiça federal, justiça comum, né? A justiça comum, ela abrange tanto a justiça estadual como a justiça federal. No caso, como há interesse da União, vai para a justiça federal. Agora, lógico, se for um servidor do Estado, um servidor do município, discutindo alguma questão com o Estado ou com o município com o qual ele trabalha, isso vai para a justiça estadual, tá bom? Jamais para a justiça do trabalho, tá bom? Justiça do trabalho vai só ao empregado público. Calma aí. Pessoal, eu tenho que mostrar para você, porque muita gente confunde aqui, ó, funcionário público. Olha só, pessoal. Esse termo funcionário público, o pessoal às vezes fala assim, não é mais usado, mas não justifica por quê. Tem professor que fala isso, não é mais usado servidor público não, viu? Funcionário público. O cara não explica por quê. Vou explicar por quê para você, ok? Veja, pessoal, na Constituição anterior, de 1967, nessa Constituição, havia o termo funcionário público aplicável só para quem? Para servidor público estatutário da administração direta. Era só esse. Funcionário público era o servidor público da administração pública direta, o servidor estatutário. Se ele estivesse numa autarquia, numa fundação, ele não era considerado funcionário público. Mas isso realmente agora não se usa mais esse termo. Hoje nós usamos o termo servidor público, tá?
para identificar aquele servidor, no seu sentido estrito, que ocupa um cargo público, que ele é estatutário. Então, é um termo que não é usado mais, né, na norma, isso era usado na Constituição anterior. Vamos lá para a tela agora para a gente explicar, né? Acredito que muitos professores já devem ter falado, não usa mais, mas o cara não explica por quê. Olha só. Era o termo usado na vigência da Constituição anterior, ou seja, a Constituição de 1967, tá? Para designar o quê? O atual servidor estatutário, funcionário público, era só aquele que estava na administração direta, incluindo o executivo, o judiciário e o legislativo, pois apenas ele ocupava cargo público criado por lei e se submetia ao estatuto. Alguns servidores autárquicos nessa época tinham até regime estatutário próprio e outros submetiam à CLT. Não era um regime jurídico único nessa época, ok? Então, funcionário público não se usa mais hoje, realmente. Era um termo usado na Constituição anterior e significava o servidor público da administração direta estatutário. O das autarquias tinha um regime próprio, ou às vezes era seletista, era um samba do crioulo doido, desculpa a expressão, era uma bagunça. Por isso que a Constituição de 88 veio com a determinação de estabelecer o quê? Um regime jurídico único para a administração direta, para as autarquias e para as fundações públicas de direito público. Depois veio a Emenda Constitucional 19, de 98, tentou acabar com esse regime jurídico único. Tá? Por que tentou? Ela, no seu bojo, até tem, só que o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu essa eficácia, suspendeu a aplicação dessa emenda constitucional nesse ponto, dizendo que tinha lá um vício, a questão processual, tá bom? Então, desde 2007, tá? Qualquer servidor público só pode ser contratado como estatutário, tá? Então, se você for fazer o concurso agora, entrar ali como servidor, né, da administração direta, autárquica ou fundacional, você vai entrar como estatutário, tá bom? Olha só, como eu disse, a Constituição Federal substituiu a expressão funcionário público por servidor público e previu na redação original regime jurídico único, ou seja, RJU, para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, lá no seu artigo 39. Entretanto, houve uma alteração feita pela Emenda Constitucional 19 de 98, permitindo à União, Estado, Município e DF instituir um regime estatutário ou contratual, ou seja, um duplo regime, com a possibilidade de conviverem os dois regimes na mesma entidade ou órgão, não havendo assim necessidade de adotar o mesmo regime para a administração direta para as autarquias e fundações públicas. Mas o STF barrou, como eu já disse para vocês, tá bom? Agora, só que a União foi muito rápida. Eu já era servidor público nessa época, no ano de 2000. A União editou, né, na época, acho que era Fernando Henrique, se não me engano, fez uma lei já prevendo a contratação de servidor público seletista, ou seja, regido pela CLT, com direito, obviamente, ao fundo de garantia, mas sem estabilidade, tá bom? O que aconteceu? Em 2007, o Supremo suspendeu a aplicação dessa emenda constitucional. Então, de 2007 para frente, qualquer servidor que for contratado na administração pública direta, autárquica ou fundacional, ele vai ser submetido a um regime jurídico único, que no caso federal é a Lei 8.112 de 1990, certo? Vamos lá, olha só. Quais foram, professor, as alterações promovidas pela emenda constitucional? Excluiu aí essa exigência de regime jurídico único, possibilitando a instituição de duas espécies de servidores públicos. Servidor público estatutário, né, titular de cargo público aqui, e o servidor público seletista, regido pela CLT, titular de emprego público. Então, essa possibilidade, pessoal, que foi aberta pela emenda constitucional 19 de 98. Porém, nós já acabamos de falar, o Supremo Tribunal acabou suspendendo isso aí. Só que veio uma lei de 2000, a Lei 9962, que nós vamos ver agora. A União foi rápida no gatilho. Ó. A União instituiu o regime de emprego público do pessoal. Eu estava já entrei em 98 na área federal, né? O primeiro cargo federal foi em 1998, tá vendo, pessoal, como é que eu sou antigo? Então, instituiu o regime de emprego público do pessoal da administração pública direta, autárquica e de fundações, né? A Lei 9.962 de 2000, mas o Supremo, em 2 de agosto de 2007, suspendeu com efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, sem retroagir, né? Ex nunc, não retroage, dali para frente. Suspendeu a emenda constitucional, assim a situação de dois regimes permaneceu só nesse período de 2000 até 2007.
Conclusão. Vale para você a conclusão. Atualmente, os entes estatais não podem adotar regimes jurídicos distintos para seus servidores públicos. Permanece a exigência do RJ1, Regime Jurídico Único, seja para a administração direta, autarcas e as fundações públicas. Esse regime é o estatutário, no caso da União, regido pela Lei 8.112 de 90. Ok, pessoal? Então, toda essa construção que eu fiz foi para você entender a situação, né? Se o professor fala, não usa funcionário público mais, viu? Calma, por que não usa mais? Onde é que usava? Ah, porque depois a Constituição de 88 veio e trouxe o regime jurídico único para acabar com aquela bagunça que tinha antes. Sim, mas a emenda constitucional tentou mudar isso e voltar com a possibilidade de dois regimes, servidor público estatutário e servidor público seletista. Só que aí o Supremo suspendeu essa norma, foi até por uma questão formal, se eu não me engano, parece que a aprovação não voltou para a casa anterior, aí suspendeu. Não foi nem por uma questão de matéria, né, de nem constitucionalidade material. Então, pessoal, hoje, servidor público que vai atuar ali na administração direta, na autarquia ou na fundação pública, ele vai ter que ser regido pelo estatuto, pelo regime jurídico único. Então, o servidor do INSS é uma autarquia, também vai ser regido pela 8.112. Servidor do Banco Central, também é autarquia, mesma forma. Servidor da FUNASA, que é uma fundação pública de direito público, também. Servidor público da União, do Poder Legislativo da União, todos vão ser regidos pelo mesmo estatuto, pela lei, no caso federal, 8.112 de 1990. Ok? Vamos lá. Empregados públicos, né? Quando você ouvir falar de empregados públicos, pense que eles trabalham para a entidade de direito privado. São os agentes públicos que mantêm relação de trabalho profissional e permanente com as entidades de direito privado da administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública de direito privado. Estas pessoas, elas ocupam o quê? Emprego público. Por isso que é empregado público, obviamente, deriva daí. Olha, se é emprego público, empregado público, regido pela CLT. Professor, mas tem que fazer concurso? Tem, porque a Constituição exige. Lógico que haverá a aplicação da CLT, mas existirão normas constitucionais que irão derrogar. Olha essa palavrinha. Derrogar. Irão afastar determinadas normas legais ali da CLT. Ou seja, vai ser aplicado o que está na Constituição em primeiro lugar. Algumas normas, né? Concurso para ingresso, limitação ao teto em alguns casos, tá bom? A impossibilidade de acumulação de cargos, emprego somente permitido em alguns casos que a própria Constituição traz, tá bom? Vamos lá para a tela para a gente ver isso com calma. Olha só, qual o regime desse sujeito que trabalha aí no Banco do Brasil, trabalha na Caixa, trabalha numa fundação pública de direito privado, por exemplo, o FUNPRESP, né? Uma fundação pública de direito privado. O Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, né? Complementar, é uma fundação pública de direito privado. Então, o cara que trabalha lá, ele é empregado público. Olha só, regime. Submete-se a um regime contratual seletista, regidos pela CLT. Eles vão ter fundo de garantia, eles não vão ter estabilidade, né? Regime seletista ou trabalhista. Com as derrogações, essa palavrinha bonita, né? Derrogações, ou seja, com as revogações, com afastamento, né? Proveniente das normas constitucionais. Por exemplo, concurso público para ingresso no emprego, proibição de acumulação de cargo, emprego ou função, salvo nos casos permitidos na Constituição. Calma, que nós vamos falar daqui a pouco. Espera aí que eu vou falar quais são esses casos, tá bom? 2 de professor, 1 de professor, calma. Sujeição, olha a sopa quente que eu falei agora há pouco. Sujeição ao teto remuneratório em determinados casos, né? Quando houver dinheiro público. E seu vínculo ele não é estatutário. Importantíssimo. Pessoal, a gente tem que guardar as palavras-chave. Ele não tem vínculo estatutário, porque ele é regido pela CLT. Ele não está lá no estatuto, ele não é regido pela Lei 8.112, no caso federal. Né? Beleza? Cuidado. Competência para legislar sobre o direito do trabalho é privativa da União. Assim, Estado, município e DF não podem editar leis para alterar as normas trabalhistas aplicadas aos seus empregados públicos. Obviamente, se eu tenho ali dentro do Estado uma pessoa jurídica
por exemplo, uma empresa estatal, né, do Estado. Logicamente que esse servidor vai ser seletista, vai aplicar o que a União decidir lá na CLT. E não o Estado não pode criar uma norma trabalhista para aplicar a esse seu empregado público, tá bom? E nesse sentido. Não ocupa um cargo público, mas o quê? Emprego público. Por isso que é empregado público. Então, são regidos pela CLT. Eles não têm cargo, tá? Às vezes, né, algum aluno, professor, estou estudando para concurso público, quero ocupar um cargo público. Aí eu pergunto para o cara, qual concurso você está fazendo? Professor, estou fazendo um concurso do Banco do Brasil. Eu falo, peraí. Então não é cargo, é emprego público, tá bom? É servidor público no seu sentido amplo. Então, cuidado com isso, tá? Banco do Brasil não é cargo público, o sujeito é empregado público, então é emprego e não cargo, tá bom? Cargo é que é regido pelo Estatuto. Emprego público, CLT. Então, muito cuidado com essas coisas que já vem vício, né, do anterior, aí o cara às vezes repete aquilo, acaba errando na prova. Muito cuidado. Não possuem estabilidade, isso aqui é importantíssimo, não possuem estabilidade. Nós vamos ver, pessoal, que o servidor público efetivo, depois de cumprido um período chamado estágio probatório, né, quem sabe aí peço desculpa, eu tenho que falar isso para todo mundo. Depois de cumprir um período de 3 anos, chamado estágio probatório, ele vai adquirir estabilidade. O empregado público não tem estabilidade. Aí o sujeito fica, professor, eu nunca vi ninguém na Petrobras ser demitido, ninguém do Banco do Brasil, eu conheço um cara que trabalha lá não sei quantos anos, nunca ouvi falar lá de demissão, mas tem demissão. Pessoal, as demissões lá, elas logicamente, que o Supremo Tribunal decidiu, que elas devem ser motivadas, né? Não pode ser uma demissão assim sem motivação, mas eles não têm estabilidade. Do ponto de vista jurídico, não há estabilidade, tá bom? Olha só, não possui estabilidade. Contudo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a dispensa de empregado admitido por concurso público, né? O cara fez concurso, empregado público por concurso, não pode ocorrer imotivadamente, ou seja, tem que ser motivada. Tem que ser motivada significa o quê? Tem que mostrar os fundamentos, o fato mais o fundamento jurídico que determinou para a sua demissão, tá bom? Mas deve ser precedida de processo administrativo, né? Não pode ocorrer imotivadamente e deve ser precedida de um processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato. Competência para julgar conflitos, justiça do trabalho. Pessoal, olha como é que é a nossa memória, né? Quando a gente guarda as coisas. Primeiro concurso que eu fiz na vida, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, técnico judiciário. Caiu para mim essa questão, fui lá em Vitória na época fazer a prova, estava morando em Belo Horizonte, embora eu seja do Espírito Santo, na época eu estava fazendo faculdade em BH. Fui em Vitória fazer essa prova. Abrange ali, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fui lá fazer essa prova. Eu lembro até hoje a questão que caiu. Era um caso de um empregado público, de um estatal, não falava qual é, não me lembro agora o nome, falava estatal, Sociedade de Economia Mista, funcionário vai entrar com ação questionando uma verba trabalhista contra esta entidade, né, estatal, contra essa empresa estatal. Aí perguntava, de quem a competência será de quem para julgar? Aí tinha lá, Justiça do Trabalho, Justiça Comum Federal, Justiça do Trabalho, né? Ele é empregado público, tá? Justiça do Trabalho é que vai resolver essa questão, mesmo sendo uma empresa pública federal. Eu não me lembro se era uma sociedade economista ou uma empresa pública, mas era federal, e aí o cara estava induzindo o sujeito a marcar a Justiça Federal, tá? Mas ali era a Justiça do Trabalho. Tá bom? Muito cuidado. Regime jurídico dos dirigentes de empresas estatais, muito cuidado com isso, eles não são contratados por meio de concurso público, né? O cara que é lá o presidente da Petrobras, um diretor da Petrobras, ele não faz concurso público, eles são contratados, quando eles forem contratados fora do quadro, né, de empregados da própria empresa, esse dirigente será regido por regime próprio, ele não é seletista, porque não tem a característica da subordinação. Não tem uma característica essencial, um elemento essencial no chamado vínculo de emprego, né? Que é a hierarquia, a submissão, né? Respeitar as ordens. Ele está lá no ápice, ele vai respeitar quem? Então, na verdade, ele ocupa ali, alguns dizem que ele ocupa emprego em comissão,
outros falam que é um cargo em comissão, tá? Na verdade, não há ali empregado público no sentido de ser regido pela CLT. Isso que eu quero que vocês saibam e guardem isso. Dirigentes de entidades estatais, empresas estatais, tá bom? Muito cuidado, isso já caiu numa prova da Polícia Federal. Isso aqui já caiu numa prova. Enfim, os dirigentes das empresas estatais, o que são dirigentes? Poxa, vamos guardar. São o presidente, os diretores, tá? O pessoal lá de cima, que está lá no ápice da empresa, da direção da empresa, tá bom? Se eles não forem empregados dessas empresas, eles não serão seletistas. Teve um caso, se vocês, assim, que eu me lembro que era empregada da Petrobras, aquela Gasta Foster, né? Ela era empregada da Petrobras de carreira e ela ocupou a presidência. Aí tudo bem, ali naquele caso, ela vai ser regida pela CLT, porque ela é empregada. Agora, aquele que é nomeado, entra ali, né? Por nomeação, indicação de alguém, papapá, não importa aqui, vamos discutir isso, vamos discutir questão política. Ele ali, ele não é seletista, não é regido pela CLT. Cuidado, que isso já caiu em prova, ok? Vamos lá, servidores temporários. O que são servidores temporários? São aqueles contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Exemplo, licenciadores do IBGE, professor substituto de Universidade Federal, tá? São os servidores chamados de temporários. Submete-se a um regime jurídico especial. Muito cuidado, o regime dele não é seletista, não é estatutário, é um regime jurídico especial instituído por uma lei de cada entidade estatal. É um contrato administrativo de caráter funcional, de acordo com Carvalho Filho. Não são necessariamente seletistas, tá? Então, olha só, para a gente terminar a nossa videoaula, vamos encerrar esse slide aqui, calma, vamos lá com calma. Então, esse servidor temporário, ele não ocupa nem cargo nem emprego público, tá bom? Primeira coisa é isso. Segunda coisa importantíssima, ele é submetido a um regime específico. Não é nem seletista e não é também estatutário, tá bom? Não ocupa um cargo, nem emprego, mas uma função pública temporária. Não pode a administração, havendo aprovado de concurso público, contratar servidores temporários. Isso é muito comum, às vezes, no interior, né? Tem ali professores que são concursados para ocupar cargo efetivo, e aí a administração estadual está ali contratando o servidor temporário. Não pode. Se tem vaga e tem pessoas aprovadas para serem nomeadas no cargo efetivo, o Supremo decidiu que tem que nomear o cargo efetivo. Professor, concurso público tem que fazer? Muita gente erra isso, porque o cara, concurso público do BGE para licenciador, então tem concurso público. Aquilo não é concurso público, aquilo é uma seleção pública simplificada, tá bom? Não é considerado concurso público nos termos que a gente define como concurso público na Constituição Federal, tá bom? Então, veja, concurso público ele é dispensado, no âmbito da União, o recrutamento é feito por meio de um processo seletivo simplificado. Porém, no caso de calamidade pública, emergência ambiental e de emergência de saúde pública, dispensa-se inclusive esse processo seletivo. Competência para o julgamento de suas ações, justiça comum. Pessoal, lembra aquele programas mais médicos? Também nós podemos aí enquadrar o sujeito ali como um servidor temporário, né? Que de alguma forma ele vai ficar um período, né, ali, médico da família, um período X, Y, ali, Z, não sei qual vai ser o período. Ele não ocupa cargo, não ocupa emprego, ocupa função. Então, nessas situações de necessidade temporária, de excepcional interesse público, pode haver a contratação destas pessoas chamadas servidores temporários, tá? Professor substituto de Universidade Federal, né? Quem é que já estudou em Universidade Federal provavelmente deve ter tido algum professor substituto ao longo do seu curso. Eu mesmo tive vários, né? Porque às vezes está faltando um professor, o professor está de licença, aí a universidade contrata ali um servidor substituto, né? Temporário para aquele período. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Na próxima videoaula, esse é um tema muito extenso, com muitos conceitos, né? Então vamos devagar, tá bom? Prezar pelo entendimento e não atropelar as coisas. Pessoal, fique com Deus, até a próxima. Bons estudos!